Depois de acidentalmente ter ido parar em um mundo similar ao seu antigo, o Masato de imediato achou que sua vida estava arruinada por mesmo que fosse um mundo quase idêntico ao seu antigo, ali ele estava sozinho. Só que duas coisas que ele percebeu agora nesse novo mundo eram completamente diferentes do seu outro. O primeiro era por conta do número de mulheres ser muito maior, o que ocasionava um fato curioso entre elas, que por conta disso são as garotas que dão em cima dos homens. Bem, isso seria um verdadeiro paraíso para qualquer um que compreendesse de fato o que isso significa, o que não é o caso do Masato, mas ainda assim, por sorte ele conheceu uma bela garota em seu primeiro dia na faculdade, sem ao menos esperar que seu jeito meio sonso ou sem malícia, sendo bastante gentil com a tal garota, a faria com que ela ficasse completamente apaixonada por ele. E não só isso. A Komi não só viu o namorado que ela sempre quis nele, ao qual ela não acreditava que existisse naquele mundo, por estar cheio de homens cheios de si, que sempre humilham as garotas, nele ela viu o completo oposto. E agora, a principal meta dela é conseguir de um jeito ou de outro conquistar o coração do Masato e se tornar assim a namorada dele. Só que pelo que vimos, isso não será nada fácil, porque por conta da personalidade gentil e amigável dele, qualquer garota que o conheça provavelmente irá tentar dar em cima dele, algo que a Komi não irá admitir de nenhuma maneira. Com isso ficando bem claro a partir daqui na história com as possíveis garotas que irão tentar conquistar o nosso protagonista. E então, vamos conferir como continua esse romance universitário de outro mundo chamado Danjō no Sekai Demo Futsuni. Então você já sabe, para saber como essa história continua, é só ficar aqui e conferir como anda esse enredo daqui pra frente de volta aqui comigo. E ouve aí pessoal, eu aqui de volta e sejam todos bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Bem pessoal, estamos de volta no vídeo de hoje para continuar falando dessa obra que, além de ser um Isekai, possui uma proposta de enredo bastante interessante. Em destaque é que nesse mundo são as garotas que têm que ter iniciativa para conquistar os homens. Senão, podem acabar ficando sozinhas pelo número de homens ser menor que os das mulheres. É uma verdadeira troca de papéis entre gêneros, que dessa vez, a mulher que quer ficar sozinha pode perder muito. E no caso da Komi, precisou vir um cara de outro mundo para que ela assim pudesse se interessar por alguém. Já pensou que loucura é tudo isso? Já conferimos o primeiro capítulo desse mangá em outro vídeo, e o link dele vai estar aqui na descrição, então eu aconselho que você o veja depois desse para compreender como tudo começou, para que o que iremos conferir agora faça um total sentido para você, ok? Enfim, como vimos no final do capítulo 1, a Komi se convenceu que o Masato é o único cara que ela quer namorar de verdade, só que também vimos que ela não vai ser a única que vai entrar na vida dele a partir de agora. E em mais um dia se preparando para ir para a faculdade, o Masato, enquanto organizava sua mochila, lembrou que já fazia um mês que ele havia chegado naquele mundo paralelo. E nesse novo mundo já existia o Masato com sua própria vida, que havia acabado de se formar no ensino médio e prestes a entrar na faculdade. E ao ter ido parar nesse novo mundo de início, o Masato se sentiu bastante incomodado, mas só que agora ele consegue levar sua vida razoavelmente normal. E a quem ele tinha que agradecer isso era a Tsukuda Aika, uma mulher que ele conheceu logo depois de ter vindo parar naquele mundo, que por alguma razão ela sentiu uma certa necessidade em ajudá-lo, virando assim agora uma guardiã da vida dele. E a propósito, a Aika era uma mulher casada, mas por conta de algumas razões, ela não estava mais com seu marido. E já deu para notar que ela, além de se importar de verdade pelo Masato, quer que ele tenha uma boa vida no campus, o alertando para não se envolver com nenhuma garota estranha na faculdade. Bom, isso ele com certeza não vai poder garantir, né? De alguma forma, as mulheres que sentem o desejo de cuidar do Masato meio que veem ele como uma garota imprudente que sempre tem que tomar cuidado para não se envolver com outras pessoas, sempre o alertando. E após ir para a faculdade, alguns instantes depois ele chegou até a sala de aula, onde por sinal a Komi já estava o esperando e até então tinha guardado um lugar para ele. Uma atitude que ele valorizou muito da parte dela, que o fez ficar aliviado por ter uma amiga como ela. E toda feliz, a Komi comentou que queria fazer uma refeição após as aulas com ele, como forma de agradecimento por ela ter guardado um lugar para ele. E isso talvez não tenha sido a primeira vez, né? O Masato nem sonha que a verdadeira intenção dela é poder conhecê-lo mais para poder conquistá-lo, enquanto ele só consegue pensar que ela é uma garota extremamente fofa ou pensar nele, até esses mínimos detalhes. Mas para o azar dela naquela noite, ele não iria poder ir porque iria ter um turno em seu trabalho de meio período. E para confirmar, ela queria saber se todas as sextas ele tinha esse turno, e agora que ela sabe, ela com certeza vai remarcar para outro dia.
que ficou marcado para a próxima semana, em especial na segunda-feira, onde então ele aí não viu problemas para poder sair com ela. E sem se conter, a Komi fica extremamente feliz por poder sair em um quase encontro com ele. E vendo como ela estava feliz, o Masato não pôde deixar de perceber esse lado fofo dela e ficar feliz com coisas simples com relação a ele. Só que isso também o deixou um pouco triste, porque pelo fato dela ser fofa e cuidadosa com os outros e até ter o ajuda de se inscrever para esse curso na faculdade, tendo agora a companhia dela sempre, ele também não pode deixar de pensar que se estivesse o antigo mundo original, de alguma forma ele acredita que não iria conseguir se aproximar dela, por ainda saber que ela é bastante popular entre os garotos e também as garotas. Fazia apenas um mês que os dois estavam tão próximos. Durante esse tempo, o Masato não conhece nenhuma amizade da Komi e de algum modo ele acredita que eles também querem passar mais tempo com ela ao invés de estar passando esse tempo com ele. Ele poderia estar pensando demais nas coisas, mas isso não diminuiu o que ele estava sentindo, e graças a isso ele se sente um pouco culpado por mantê-la só para ele. E pensando nisso agora, isso o fez perguntar direto a ela se ela não preferia ter aulas com seus amigos ao invés dele. E após pensar um pouco, a Komi então respondeu que isso não era verdade, por conta dela já passar muito tempo com os amigos dela no clube e em outros lugares. Mas ainda assim, Masato insistiu que ela também deveria ter mais aulas com os amigos dela. E como ela já estava em dia com a turma e estava se dando bem na aula, ele acredita que conseguiria lidar bem com tudo isso sozinho agora. Lógico que o Masato não falou isso por mal, como forma de tentar afastá-la. Ele só meio que não se acha digno de passar tanto tempo com ela, em estar talvez roubando esse tempo que ela poderia estar passando com os amigos dela. Mas o problema é que ela quer justamente é ficar mais perto dele. Após ouvir isso, a Komi ficou séria na hora, óbvio que isso ia acontecer. E agora adivinha, o Masato não entende o porquê ela ficou estranha do nada, ao ponto de até achá-la um pouco assustadora agora. E por agora, vamos parar um pouco aqui para voltar alguns minutos antes do Masato chegar, que nessa ocasião, a Komi havia chegado antes dele, onde ela então guardou um lugar perto dela para ele. E então o avisou por mensagem. Só que de alguma forma, até nesses momentos, ela quer ficar mais perto dele, imaginando colocar um coração na mensagem para ele, ou não. Só que agora vamos ver na visão da Komi como ela estava lidando com toda essa situação com Masato, que já fazia um mês que ela havia o conhecido. E como vimos, ela não só o achou um cara diferente, como também legal e gentil, algo que ela viu como uma brecha para assim ficar mais próxima dele. Só que o problema era que essa gentileza dele poderia atrair outras mulheres, algo que ela quer evitar a todo custo. E por conta disso, ela quer ficar perto dele o máximo possível durante a faculdade. Então assim, quem sabe um dia poder enfim se tornar a namorada dele, que é o objetivo dela. E por falar nele, ele então respondeu a mensagem dela por ter guardado um local, com ele agradecendo pela gentileza que ela tinha feito. E claro que isso era tudo que ela queria ouvir, com isso deixando ainda mais convencida em protegê-lo de outras mulheres. E quando ela já estava passando bastante tempo com ele, ela já até acredita que estava na hora das coisas progredirem com ele. Afinal, ela quer virar a namorada do Masato a todo custo. E após ele chegar e se sentar, a Komi acredita que para não estragar nada que possa acontecer para que os dois não fiquem juntos, ela primeiro precisa tomar todo cuidado para não estragar essa imagem que ela quer mostrar ao Masato. Então antes que ela possa dizer o que realmente sente por ele, ela quer ter a certeza que ela não será rejeitada. Então para iniciar tudo isso, o primeiro passo era para marcar um encontro com ele, algo que a possibilitaria a chance de conhecer o Masato fora da faculdade, descobrindo as coisas que ele gosta de fazer, de comer e de usar, porque ela acredita que o tempo na faculdade não é o bastante para isso. E foi daí que ela teve a ideia em marcar aquela saída com ele para que os dois pudessem comer algo fora juntos, como uma forma de recompensa por ela ter guardado um lugar para ele. E mesmo que ela tenha achado essa atitude um pouco ousada e precipitada para convidá-lo, já que ela não era muito de fazer isso, ela acredita que iria obter sucesso nisso. E como vimos antes, já que era sexta-feira, ele não iria poder sair com ela por conta do trabalho, então aí eles iriam marcar para sair na segunda-feira, para a alegria dela. E que coincidência, hein? O dia que esse vídeo sai é logo na sexta-feira. E enquanto ela estava toda feliz, já preparando todos os planos para poder sair com ele, como um verdadeiro banho de água fria, foi aí que o Masato quis saber se estava tudo bem e ela queria ficar perto dele, já que ela poderia passar muito mais tempo com os amigos dela. Eu sei que essa não foi a intenção dele magoá-la, mas foi uma bela mancada que ele fez ao dizer isso. A Komi agora não entende o que ele queria dizer com isso.
Ela acredita que já passa muito tempo com os amigos dela e ao invés disso, ela quer passar muito mais tempo com ele. E só de ter ouvido isso dele, agora ela acredita que talvez ele não queira ficar tanto tempo perto dela. E agora voltamos direto para a cena em que ela queria saber o porquê ele havia dito isso. O Masato acha que talvez ela quisesse passar mais tempo com as amigas dela ao invés dele. E cada palavra que ele dizia, ela achava o total contrário, pensando que talvez ele odiasse ter aulas com ela. Mas ainda assim, ela não tinha coragem de falar isso para ele, como também ela ter achado que ele talvez preferisse ter aulas com outras garotas. Pois é, pessoal, agora realmente de fato vemos como é realmente a personalidade da Komi. Em ser uma garota bem, digamos, ciumenta. E por conta de ter ouvido aquilo, ela meio que começou a alucinar as coisas, imaginando que ele queria era, na verdade, conhecer outras garotas. E a última coisa que ela queria era ficar afastada dele. Então vemos como Masato tenta consertar o que ele havia dito antes, dizendo agora que se achava totalmente grato por uma garota linda como ela estar do lado dele durante as aulas. Porque afinal de contas, ele não tinha nenhum outro amigo além dela, e nisso tudo, a única coisa que ela prestou atenção foi na parte da garota bonita, e agora, toda corada, ela então perguntou se ele a achava fofa. Que claro, ele confirmou na hora, e até pediu que seria bom se ela tivesse um pouco mais de confiança em si, onde aí podemos ver que o sentimento de incerteza havia dado lugar agora para uma garota totalmente corada em saber que ele a achava fofa. E só de ouvir isso justo da pessoa que ela gosta, era tudo o que a Komi queria ver. E após terminar a aula e se despedir dele, a Komi agora começou a pensar nas coisas que haviam imaginado naquele momento em que ele disse que ela deveria passar muito mais tempo com as amigas dela ao invés dele. Que a fez imaginar que ele não queria ter aulas com ela, ou talvez ele preferia ficar perto de outras garotas. Só que mesmo que essas coisas tivessem vindo direto para a mente dela, como um tipo de alucinação, ela não queria de fato dizer tudo aquilo. Porque em primeiro lugar, o Masato nem sequer falou sobre o assunto de querer ter aula com outras garotas. E foi então que uma das amigas da Komi apareceu para levantar o astral dela, comentando sobre o olhar de apaixonada dela, onde a Mitsuo percebeu que a Komi andava um pouco estranha, acreditando fielmente que ela estava apaixonada, uma coisa até óbvia, né? E por falar nisso, a Mitsuo quer que a Komi apresente o tal cara que ela anda passando um tempo, algo que as duas já haviam prometido que iriam contar uma para a outra, só que agora o caso era diferente. A Komi então pediu desculpas dizendo que não poderia apresentá-la a ele, e mesmo perguntando o motivo, ela então se manteve firme e respondeu que estava falando sério em não dizer nada, porque ela não vai dá-lo a ninguém. O cara agora virou um objeto, né? E já que a Komi tinha sido tão séria falando sobre isso, em ter pedido para não falar nada sobre o Masato, a Mitsuo, como uma boa amiga, concordou em não conhecê-lo, mas em troca, ela quer que ela apresente outros caras para ela. E aí, as duas meio que iniciaram uma disputa com quem iria conseguir um namorado primeiro, algo que a Komi não vê a hora de conseguir agora com o Masato. Uma da Komi estava mais feliz do que nunca por ter conhecido alguém como Masato e assim ter se apaixonado por ele. Só que toda vez que uma garota diferente tenta agora se aproximar dele, ou quando ele talvez disser que quer conhecer outras garotas, a Komi acaba sentindo esse sentimento meio sombrio e talvez não seja o suficiente para ele. E sendo o Masato o centro de tudo, a Komi está disposta a fazer qualquer coisa por ele, podendo dar o que ele quisesse. E agora, organizando seus pensamentos, a Komi enfim entendeu o que era esse tal sentimento que estava vindo nela, percebendo agora que ela é alguém que fica facilmente com ciúmes em relação ao seu parceiro. Eu já devo dizer que isso não é um ponto muito bom para ela, mas saca só isso. Já à noite, vemos o Masato jogando basquete com alguém falando sobre a Komi, em relação à postura dela mais cedo. E o mais surpreendente é que ele estava conversando com outra garota que deixou claro que não iria gostar de saber que ele estava saindo com outra garota. Imagina só se a Komi visse essa cena. Se o Mete faria qualquer coisa pelo Masato, não parece ser uma boa combinação, né? Acabando de uma forma até suspeita, o segundo capítulo do mangá Danjōi no Sekai Demo Futsuni. Olha pessoal, sinceramente eu achei bem inesperado a Komi ser uma ciumenta até um pouco compulsiva pelo protagonista. Eu achei que talvez ela iria ter aquelas atitudes mais audaciosas, como o próprio perfil dela mostrava. Só que além disso, vemos como ela é de verdade, e nem sequer querer apresentar ele à sua amiga, meio que querendo ser dona dele. Mas eu confesso que eu gostei de ver ele com outra garota, não para ter uma relação amorosa com ela, e sim em mostrar que a Komi não é a dona dele, né? E enquanto o Masato nem sonha que ela tenha sentimentos por ele, ela por outro lado quer fazer de tudo para poder namorar com ele.
e pensar que ele ainda vai conhecer outras garotas do futuro, eu fico até apreensivo nas personalidades dela, né? Uma ciumenta que já temos aqui, né? Mas enfim, a partir daqui os capítulos serão mais grandes e também, por conta disso, será um vídeo bem maior para que possamos entender como essa história continua, com a chegada também de outras garotas e claro, com um plano da Komi em conquistá-lo. Então, se quiser uma parte 3 para que continuemos descobrindo como essa história segue, você já sabe. É só digitar nos comentários no 3 ou também a sua opinião sobre o que você anda achando da história. E se você esperava que a Komi tivesse essa postura de ciumenta, como vimos, e o que você espera das outras que ainda estão por vir. Deixem aí o que vocês acham aí embaixo, porque eu quero ver a opinião de vocês, ok? E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa parte 2, onde conferimos de perto a continuação desse romance Isekai que pretende mostrar como o papel de um homem ou mulher podem ser trocados na parte em como se relacionar. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso ainda não é inscrito, é só apertar aqui no botão inscrever para assim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, forte abraço, tamo junto, valeu e fui.